que bagunçaram com a minha vida. E eu estou entendendo que o estar com o Senhor deve me levar a esse estado em que as coisas não me afetam. Eu preciso de libertação tanto quanto uma pessoa que está drogada, que está lutando contra um vício. Eu preciso dessa libertação, irmãos. Porque se eu disse que Jesus é o Rei da minha vida, eu não posso deixar que o Senhor desse século, o Deus desse mundo, me afete. Eu preciso que você creia no Senhor, que a sua fé seja maior do que aquilo que o mundo tenta fazer contra você. O que é um problema de matemática para uma pessoa que domina a matemática? O que é um problema para quem é especialista? Se o Timóteo olha para uma partitura, ele em poucos segundos ele entende o que está ali escrito, é capaz até de chorar, emocionado, porque já está ouvindo a música na cabeça. Por quê? Você, quando você tem uma profissão, você se torna habilidoso naquilo que você faz. E se você é crente, você deve viver essa profissão de fé, onde você vai ter a habilidade de pegar segunda-feira e enfrentar os problemas que você tiver e com facilidade você quebrar o jugo que está presente em cada um deles. Tem um leãozinho que está amarrado na pilastra te esperando amanhã no seu trabalho. Mas existe um leão da tribo de Judá que vai estar com você, vai te defender. Existe esse Jesus que tem esse rompante de entrar no seu coração. Olha, isso aqui está uma bagunça, e colocar tudo em ordem. Esse é o Jesus que nós abraçamos. Hosana nas alturas, disseram depois crucificaram o Mestre. Nós não queremos ser destes que vão falar com o amor de Jesus para na hora da prova crucificarmos Jesus. Onde é que está Deus na minha vida? Onde é que está Jesus numa hora dessa? Nós precisamos vencer tudo aquilo que está contra a nossa vida, nesse poder de permitir que o Rei entre e faça a sua obra. O versículo 16, nós já estamos terminando. Disseram-lhe: ouves o que esses dizem? As crianças diziam: Hosana ao filho de Davi. E os escribas ali se indignaram, os religiosos se indignaram. Jesus falou: olha, nunca lestes, olha aí Jesus de novo citando a palavra: pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. A nossa força, o poder que nós temos, não está em sermos autoritários, não está em nós queremos subjugar as pessoas, dominarmos as pessoas, enganarmos as pessoas. A nossa força, ela encontra em alguma coisa que a gente percebe nas crianças, que é na pureza. Se você tem esse evangelho que nós estamos pregando no seu coração, se Jesus entra na sua vida e tem liberdade para fazer aquilo que precisa ser feito, você tem um poder na pureza que não se iguala a nenhum poder dessa terra. Não se espante, você vai vencer muitas lutas da sua vida calado. Não se espante, você vai vencer muitos problemas que vão sobrevir na sua vida apenas com uma simples oração. Muita coisa você vai resolver quando você ligar o rádio e adorar o nome do Senhor com o louvor que estiver tocando. Você vai ser chamado de fraco, de frágil, de doido, de louco, de acomodado. Mas nós precisamos buscar a força, suscitar a força da onde o adversário ele não pode ter. Eu dou só um exemplo, Atos 16, acho que 25 que começa, falando de Paulo e Silas na prisão. Eles ali fizeram um culto a Deus, louvavam o Senhor, e houve um terremoto que abriu as portas da prisão. Eles não precisaram gritar, eles não precisavam reclamar daquela situação, eles não precisavam tomar uma atitude ali dentro, eles só precisavam louvar o nome do Senhor. E o nosso poder repousa no nosso louvor, de saber que Deus é maior do que o nosso problema. Você não vai ter explicação para todas as coisas que acontecerem na sua vida, mas você vai louvar a Deus em demonstração da sua fé, de que Ele é poderoso para operar na sua vida. Se hoje o seu coração estiver bagunçado por algum sentimento, por alguma emoção negativa, deixa Jesus entrar e fazer o que for necessário.
É possível que você chore, é possível que você sinta um aperto, mas você precisa confiar no Senhor que você vai se sentir aliviado, porque Ele vai arrancar de você. Às vezes arrancar o espinho de dentro de nós dói, mas nos alivia. Às vezes não tem outra solução para a nossa vida a não ser permitir que o Senhor faça a obra. Nem sempre é fácil para nós, mas às vezes é o que é preciso Deus fazer conosco. Quero que os irmãos anotem e abram aí 2 referências para a gente também não perder esse respaldo da Bíblia. Que eu falei de pedras vivas e falei da carta lida. Então é 2 Coríntios capítulo 2, versos 2 e 3 e 1 de Pedro 2, 5. Quem puder ler para a gente, só para a gente não deixar de confessar a palavra de Deus, para respaldar a nossa pregação. 2 Coríntios 2, 2 e 3 e 1 Pedro 2 e 5. Quem achar pode ler. E escrevi-vos isso mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Esse foi o quê? Coríntios? 2 Coríntios? É a segunda. 2, 3. E agora 2 Pedro 2, não, 1 Pedro 2, 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Bom, agora eu quero finalizar aqui, te levando a ser despertado para algumas investidas. Eu peguei aqui aleatoriamente alguma coisa, mas o Espírito Santo vai te falar muito mais do que eu. Nós precisamos ter cuidado no nosso caminho, porque às vezes o que é que faz essa turma de ladrões para roubar a nossa paz? Às vezes Satanás envia fofocas a teu respeito, e isso tira qualquer um do sério, não é verdade? Às vezes acontece. Atividades em excesso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muita coisa na nossa vida, a gente tem que clamar, orar, porque às vezes é uma investida do adversário para tirar a nossa paz. Tem alguma coisa que você precisa fazer. Eu, por exemplo, eu sempre fui contra. Se você tem uma jornada de trabalho de 8 horas, você está trabalhando 9, 10, tem alguma coisa que não está legal. Tem alguma coisa que está errada. É importante a gente orar por isso. Às vezes não depende de nós. Às vezes as atividades vêm contra nós. A gente precisa filtrar isso e colocar diante do Senhor. Pessoas que nos rodeiam com pessimismo e palavras negativas. Cuidado para quem você fala, com quem você fala sobre a sua vida. Você vai dizer assim: estou indo lá no culto. A pessoa vai falar isso, você vai lá. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Enfim, qualquer projeto que você tenha de dentro. Eu vou correr, eu vou emagrecer, eu vou tomar remédio, eu vou fazer um tratamento, eu vou voltar a estudar. Vai ter sempre alguém para te puxar para trás. Cuidado, são pessoas que Satanás envia para te tirar do foco, para roubar a paz do seu coração. Jesus ele vai e faz esse processo de expulsar os cambistas. A gente não pode ser ingênuo de deixar a porta aberta para esses cambistas voltarem novamente para a nossa vida. Envio de pessoas problemáticas para minar as nossas forças. Nós temos que ter toda a abertura do mundo, toda a abertura do nosso coração para tratar com as pessoas, para ajudá-las. Mas a gente precisa perceber que determinadas situações são apenas para minar as nossas forças. Eu posso dar um exemplo disso. Você chega e vai assistir uma pessoa, você fala para ela: olha, você deve buscar o Senhor, você deve fazer isso. A pessoa não faz aquilo que foi orientado. Não faz aquilo que você indicou que estava na palavra para ser feito. Mas a pessoa continua. Eu tive uma experiência, quer dizer, eu não tive experiência. Eu ouvi uma vez um testemunho de um pastor, ele falando comigo: olha, André, a gente reconhece, às vezes o inimigo, a gente pergunta, que está lá em Epístola de João, que fala, você deve reconhecer se os Espíritos vêm de Deus ou não.
perguntando se Jesus Cristo veio em carne. Aí eu achei interessante, aquilo eu era menino, devia ter uns 10, 11 anos. Ele estava contando, eu adorava conversar com ele. E ele estava falando que uma vez, né, que o espírito demoníaco ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne. E ele falou que foi dar uma assistência para uma pessoa. Tudo que ele falava, da parte do Senhor, da parte da palavra, a pessoa falava, não é bem assim e tal. Ele foi começando a perceber que tinha alguma coisa estranha se irritando, até que ele falou assim, você confessa que Jesus Cristo veio em carne? E a pessoa caiu no processo. Então você vê, não havia uma coisa nítida. Não estou falando que você vai sair agora expulsando o demônio de todo mundo que estiver na sua frente, mas você precisa perceber isso para filtrar. Você começa a falar com a pessoa, você diz o que a pessoa precisa fazer, e a pessoa continua. Não, mas não sei o quê. Não sei o quê. É igual, por exemplo, a pessoa te liga, você não pode falar com ela. O que você faz? Olha, você me liga. E a pessoa continua a falar. Você já conhece alguém assim? Não é? Você está falando com a pessoa, olha, daqui a pouco eu te ligo, eu estou aqui, não posso agora, eu estou ocupado, eu já falo com você. E a pessoa continua. E a pessoa continua, não, mas deixa eu só falar uma coisinha, não sei o que, a pessoa continua, cuidado, repreenda isso. Porque são coisas que tiram a tua paz, que você não percebe. Daqui a pouco você está zero de paz, o tanque está vazio, e você não percebeu que foi uma investida do adversário. Tudo isso que eu estou falando é para justificar esse processo de libertação na nossa vida. Porque o que Satanás quer é que você se julgue em alta. Não, eu já estou de alta. Já fui liberto. E eu era o bravo quando eu não era crente, eu matava, roubava, agora eu estou numa boa. Não. Já quer que você faça isso, que é para você encerrar esse processo de libertação, esse processo de libertação ficar pela metade e você não ser um lugar de cura, seu coração não ser um lugar de uma casa de oração, conforme a palavra nos ensina. Agora eu vou dar alguns sintomas aqui de opressão. Vamos fazer uma diferenciação aqui. Você tem o pecado, que é algo que está ligado à tua carne. A gente já pregou sobre isso aqui. Você foi engodado, você se sentiu atraído, você foi traído pela concupiscência da sua carne. Você foi lá e pecou. Deus não tenta ninguém, ok? Então nós pregamos sobre isso aqui. Ok, isso é o pecado, isso te afasta de Deus. Mas existe a opressão maligna também. Você pode estar certinho, direitinho, tomou banho, orou, veio para a igreja, né? Dirigiu a moto igual o Miguel, né? Um jeito, tudo devagarinho, né? Pô, queria, se eu fosse rico, eu contratava o Miguel para me levar para qualquer lugar de moto, né? Que ele é um gênio, né? Dirigindo a moto. Ok, mas isso não te isenta. Isso não te isenta da opressão de Satanás. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Sentimentos repentinos sem causa, sentimentos incontroláveis, reações desproporcionais ao problema. Você ficou nervoso demais com uma situação, ou senão você não percebeu que você estava diante de uma coisa perigosa demais e você não deu o devido valor àquilo. Essa desproporção, falta de bom senso. Quando você vê falta de bom senso, Satanás está ali presente, oprimindo aquele sujeito. Falta de bom senso. O crente não pode ter falta de bom senso em tudo aquilo que a gente faz, não pode faltar bom senso. Irracionalidade, você fez uma coisa completamente irracional. A gente tem visto isso no trânsito, as pessoas agindo como animais. Isso é opressão maligna, não tem explicação. As pessoas não esperam, as pessoas não fazem o que as leis de trânsito dizem, as pessoas não atendem nem ao bom senso, não precisa nem conhecer a lei de trânsito. O bom senso as pessoas não estão agindo segundo o bom senso. E uma última coisa, eu estou citando aqui coisas aleatoriamente, mas o Espírito Santo, como eu te falei, vai te falar até muito mais do que isso. Incapacidade de conversar ou argumentar. Nós estamos aqui na terapia de Cristo, a gente tem que ter facilidade de ser frontal uns com os outros e de conversar com os outros. Você já lidou com alguém que não te deixou falar? Você já lidou com alguém que te interrompe? Você já lidou com alguém que você fala, aí a pessoa fala mais alto do que você e começa a te xingar e não te dá a oportunidade de falar? Ali há uma opressão maligna. Isso pode acontecer com a gente. Aconteceu com Saul. Saul tinha a unção de Deus? Tinha a unção de Deus. Deus não confirmou a unção porque ele desobedeceu. Mas ele foi oprimido. E o que Deus fez com
Saul durante um tempo enviou Davi tocava, ele era mavioso no tocar, né? E Deus libertava a Saul do espírito maligno. Esse aqui é o papel do louvor, esse aqui é o papel da oração. A gente tem aqui na igreja uns livrinhos de devocional para o cenário, tem o mundo todo esse livrinho, né? A gente tem a palavra de Deus. Você pode colocar um louvor no seu carro, você pode se lembrar de orar, de fazer um jejum. Você tem a prática de jejuar? Ou você só jejua mesmo quando a situação está muito brava, quando alguém diz para você jejuar? Jejuar para estar mais perto de Deus, para ficar mais ágil, para perceber as ciladas do adversário. Nós precisamos fazer isso. Eu estou falando coisas com vocês que são muito corriqueiras, gente. Acontece com todo mundo, e para a gente ver que a opressão maligna está aí. Nós precisamos deixar Jesus entrar no templo e resolver essas questões. Você já abandonou muita coisa na sua vida que você fazia e não faz mais, ok. Mas esse processo continua. Jesus ele tem que permanecer no templo. E esse permanecer de Jesus no templo exige de você uma movimentação santa. Não é ativismo, mas uma movimentação santa. De você perceber aquilo que você precisa fazer em cada situação. Às vezes você é a pessoa que não é capaz de conversar para tratar uma situação. Às vezes você é uma pessoa que não é capaz de argumentar ou de perceber que do outro lado a pessoa percebeu que a pessoa não está sabendo como conversar, que não está argumentando. No momento que você dá um passo atrás, deixar o Senhor operar, não adianta você continuar ali, a pessoa não vai alcançar. Tem situações que a pessoa não vai alcançar, mas você deve se recuar, orar. A nossa arma, a arma do crente é jejum. Olha, eu aprendo muito com Davi. Davi, ele venceu Golias como? Ele se aproximou muito de Golias. Ele agarrou Golias, né, deu uma montada em Golias e fez um estrangulamento. Não. Davi venceu Golias à distância. Ele tacou uma pedra. Nós temos que, com as nossas disciplinas espirituais, vencermos o gigante à distância. Não é se aproximar deles, bravejar contra eles. Muitas guerras você vai vencer assim, ó, na tua posição aqui, buscando Deus, deixando Deus operar. Atenção, irmãos, a esses sinais. Atenção ao seu coração. Atenção àquilo que te apavora, que te perturba, que te preocupa, que te tira do sério. Deus, ele quer trabalhar na nossa vida. Nós somos o templo. Nós somos o templo. Nós devemos ser pedras vivas. Uma carta lida, né, por todos os homens. E que as pessoas, ao lerem a nossa vida, perceberem a nossa vida, elas possam ver Jesus. Quem é que não quer um super-herói maravilhoso desse que entra e que acaba com todo mundo que está tentando nos atrapalhar? Eu quero esse Jesus. Eu quero. Esse é o Jesus. Esse é o nosso super-herói que entra na nossa vida e faz uma revolução. Faz uma revolução na nossa vida. Tira todo mundo. E aí a gente vai percebendo. Vamos ficar de pé. Peça para o Espírito Santo, nessa noite, te revelar quem é que são esses cambistas no seu coração. Quem é que está te fazendo, o que é que está te fazendo trocar a bênção do Senhor pela maldição? Às vezes a gente está bem e fica mal de uma hora para outra. Observa isso. Isso pode estar acabando com você. E Jesus, ele quer entrar para agir dentro de nós. Deixa Jesus entrar no templo. Se você já declarou que Jesus é o rei da sua vida, deixa Jesus entrar no templo e deixa Jesus fazer a obra, para que o seu coração se torne um lugar de oração, um lugar de intimidade com Deus, um lugar de cura, que Deus tire toda a sua força e coloque a sua força como a força dele em você. Que o teu esteio não sejam as tuas palavras, mas que o teu esteio seja o nome de Jesus Cristo. Que você, ao confessar o nome de Jesus Cristo, os demônios possam ser expulsos, você possa manifestar o poder de Deus. Você que foi feito filho de Deus por causa de Jesus Cristo, você precisa manifestar as mesmas obras que Jesus manifestou. Jesus, ele não precisou gritar, Jesus, ele não precisou exorcizar ninguém. Com a palavra de Deus na sua boca, o Filho de Deus, ele foi mais do que vitorioso. Ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele venceu o meu e o seu pecado ali no Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O seu coração não é terra de ninguém, o seu coração pertence ao Senhor Jesus. O seu coração não pode se deixar perturbar e afetar pelas lutas e pelas adversidades.
Você precisa fazer do seu coração um lugar de paz. E só quem pode fazer isso é o Senhor Jesus na sua vida.